Bem-vindos de volta à nossa série Olhando para Jesus. O título, claro, foi tirado daquela obra maravilhosa de Isaac Ambrose e eu recomendo vivamente. Hoje eu pensei que íamos estudar uma pregação de John Newton e eu peguei isso de um estudo do Evangelho que eu estou trabalhando assim por mais de 2 décadas. E eu descobri que, enquanto eu olhava aqui no estúdio, que há uma estrofe de John Newton no meio que é o tema central, mas a maior parte dele foi escrito pela minha mão. Então acho que hoje não vamos apenas ouvir alguns escritores antigos de livros antigos, mas também vamos olhar para alguns que não são tão antigos. Então vamos ler e eu espero que seja uma bênção para vocês. Agora, o principal assunto deste discurso é a preeminência e a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos ler. Simplesmente não há como exagerar a centralidade e a preeminência do Evangelho. Não é a única mensagem no cristianismo, mas é a primeira na classificação, na dignidade e na beleza. Não suplanta as outras grandes verdades das Escrituras, mas é a sua pedra angular e o prisma através do qual sua verdadeira sabedoria é revelada e compreendida. Para ser mais claro, não há cristianismo, devoção religiosa e espiritualidade verdadeira a parte da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O seu Evangelho é a maior revelação de Deus aos homens e aos anjos. É o único meio pelo qual a humanidade decaída pode ser salva. E é o grande meio pelo qual o cristão é movido e guiado à verdadeira devoção ou piedade. Foi a preeminência de Cristo e o seu Evangelho que levou John Newton a escrever a seguinte estrofe do hino. Isso pode ser encontrado nesse hino. O que vocês pensam sobre Cristo? O que eu escrevi, o que vocês pensam sobre Cristo é um teste para provar a sua condição e o seu alvo. Você não pode estar certo em todo o resto, a menos que você pense corretamente a respeito dele. E eu escrevi mais. O que vocês pensam sobre Cristo e o seu Evangelho? A maneira como você e eu respondemos a essa pergunta dirá tudo o que precisa ser dito sobre nós. No entanto, nós devemos sempre lembrar que as nossas ações são o que validam a nossa confissão. Se Cristo e o seu Evangelho são preeminentes na nossa mente e no coração, então ele certamente será preeminente em nossa proclamação. Ele será o padrão preeminente com o qual procuramos ser conformados. E ele será a motivação preeminente da nossa vida. Em outras palavras, se tudo fosse tirado de nós, exceto essa coisa, Cristo morreu pelos meus pecados, ainda teríamos a nossa mensagem, o nosso alvo, a nossa motivação e o desejo do nosso coração. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por esta oportunidade de falar a respeito de Cristo. E ainda, Pai, por estarmos cientes das limitações, das palavras, dos maiores homens. Então agora, Senhor, eu vejo algumas das coisas que eu tenho escrito e enxergado, como elas são tão pequenas, mas eu oro, querido Deus, que o Senhor use isso para encorajar o seu povo, e especialmente os seus ministros, para não simplesmente... para que eles não simplesmente ouçam isso e saiam e preguem mais sobre Cristo, mas que eles ouçam isso, lamentem por uma possível apatia para com Cristo, e então que eles entrem no estudo deles e passem mais tempo na sua palavra, para que Cristo e o amor por Cristo sejam acesos em seus corações. A partir daí, que eles se deem a conhecer a proclamação deles. Oh, meu Deus, por favor, ajude a todos nós. Que tarefa grande e gloriosa nos foi concedida. Que peso, que oráculo, que fardo. Por favor, Senhor, que seja o suficiente para essas coisas. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos analisar essas palavras e vamos expor elas um pouco. Simplesmente... não há como exagerar a centralidade e a preeminência do Evangelho. Isso fala por si mesmo. Olha, através dos tempos, eu já ouvi homens que diriam coisas como:
Nós precisamos ter muito cuidado para não termos algum tipo de idolatria em relação à Escritura. Eu nunca entendi essa declaração. A Escritura é o que me fala a respeito de Deus. Então eu não sei como ela poderia se tornar uma idolatria em relação a isso. Eu não sei como poderia pensar muito do que Deus me deu, porque as Escrituras são o meio por intermédio do qual eu aprendi a respeito de Cristo e do seu Evangelho. Olha, os antigos autores que tiravam das obras diriam coisas como: a poeira deste livro é como ouro. Isso é verdade. Mas se isso for verdade, ou desde que seja verdade, se a poeira deste livro é como ouro, então quão maravilhoso, quanto vale infinitamente esta mensagem de todas as mensagens que estão neste livro. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E por que o Evangelho é tão importante? Porque é o que mais nos revela, mais nos mostra a pessoa especial no céu, na terra, certamente na mente de Deus. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é a única mensagem no cristianismo, o Evangelho, mas é a primeira na classificação, na dignidade e na beleza. Não suplanta as outras grandes verdades das Escrituras, mas é a sua pedra angular e o prisma através do qual sua verdadeira sabedoria é revelada e compreendida. Eu estou perturbado hoje, especialmente a respeito de muitos jovens ministros que dizem que tudo se resume ao Evangelho. Tudo se resume ao Evangelho com a exclusão de tantas outras coisas nas Escrituras. Quando nós dizemos, pelo menos alguns de nós, quando dizemos que é tudo sobre o Evangelho, não estamos excluindo qualquer outra parte ou porção ou qualquer outro tema nas Escrituras. Todas as coisas, a gloriosa lei, as narrativas históricas, a literatura sapiencial, os profetas, tudo aponta para Cristo, mas ao mesmo tempo que tudo ali tem o seu lugar. Não há um J ou um tio das Escrituras que nós devemos ignorar ou negligenciar, porque nos gabamos que é tudo a respeito do Evangelho. Fazer isso é tolice e demonstra que nós não entendemos o Evangelho. Ele passa e diz: para ser mais claro, ou eu continuo, para ser mais claro, não há cristianismo, devoção religiosa e espiritualidade verdadeira à parte da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Olha, eu já disse isso muitas vezes. Nós poderíamos ser pregadores muito populares, como eu mesmo, poderíamos ser muito populares, até mesmo entre a mídia secular e o mundo secular, se simplesmente mudássemos um pequeno artigo. Se mudarmos na nossa pregação do artigo definido para um artigo indefinido, se proclamarmos que Jesus é nosso Salvador, ou Jesus é o meu Salvador, ou Jesus é um Salvador do mundo, o mundo iria nos aplaudir. Mas quando dizemos que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, Jesus é o Redentor, com a exclusão de todos os outros chamados aspirantes a salvadores, é quando nós sentiremos a hostilidade do mundo. Então, se você quiser fugir da hostilidade do mundo, então simplesmente mude um pequeno artigo. Mas ao fazer isso, você vai arruinar sua própria alma e perverter o Evangelho de Jesus Cristo. O grande escândalo do Evangelho é que nós não dizemos Jesus é uma verdade, ou um caminho, ou uma vida. Mas nós dizemos que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Vamos continuar. O seu Evangelho é a maior revelação de Deus aos homens e aos anjos. É o único meio pelo qual a humanidade decaída pode ser salva, e é o grande meio pelo qual o cristão é movido e guiado à verdadeira devoção ou piedade. Agora vamos apenas olhar 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, eu digo, o seu Evangelho é a maior revelação de Deus aos homens e aos anjos. E isso é verdadeiro. De fato, a imagem mais clara da teologia adequada, a revelação mais adequada que nós temos da doutrina de Deus, dos atributos de Deus, é encontrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, e particularmente na cruz.
Os antigos escritores falaram muito sobre a harmonia dos atributos de Deus na cruz de Cristo. William Bates, em particular. E toda a ideia é isso. Antes da cruz, a luta filosófica e teológica era como Deus poderia ser justo e ao mesmo tempo misericordioso para com os homens pecadores, quem merece julgamento. Se ele fosse misericordioso, isso não seria uma violação da sua retidão? Se ele fosse compassivo e tivesse pena e atraísse o pecador para si mesmo, isso não seria uma ofensa à sua santidade? Como você pode reconciliar as duas coisas? E é na cruz de Cristo onde nós vemos todos os atributos de Deus perfeitamente reconciliados como eles são. Sim, ele é justo. Sim, ele é simplesmente justo. Sim, ele é santo. E demonstra que é. Quando nós ouvimos, meu Deus, por que me desamparastes? Quando nós vemos que a ira ativa de Deus foi derramada sobre o seu Filho unigênito, nós vemos que Deus é santo e que Ele é misericordioso e ao mesmo tempo, não simplesmente que Ele é santo e justo, mas também misericordioso. Por quê? A ira que era devida ao pecador foi derramada sobre ele, o Filho. E por causa de suas obras e da sua morte, a sua ressurreição, o pecador pode ser salvo sem a menos ofender aos atributos de Deus, qualquer um dos atributos de Deus. Agora vamos continuar. É a maior revelação de Deus aos homens e aos anjos. Não se esqueça disso. Não apenas dos homens, mas aos anjos. É por isso que Pedro nos diz que os anjos, eles estão se apoiando no Evangelho para ter uma visão melhor. Se eles estão superiores, muito superiores a nós, se encontram no dever principal de se inclinar, observar e aprender mais a respeito de Deus através do Evangelho, quanto mais aqueles de nós que são feitos de barro. Quantas vezes nós temos negligenciado o melhor para o que nós fomos chamados, salvo para o que nós fomos feitos, se inclinando a olhar para o Evangelho. Agora, então, é a maior revelação de Deus aos homens e aos anjos. É o único meio pelo qual a humanidade decaída pode ser salva. De novo, aí está o escândalo do cristianismo. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é um salvador, ele é o Salvador. Também o Evangelho é o grande meio pelo qual o cristão é movido e guiado à verdadeira devoção ou piedade. Isso é tão verdade. É tão verdade. Toda a Escritura, a lei, a sabedoria, a literatura profética, os evangelhos, suas narrativas, o material didático, os mandamentos das Escrituras do Novo Testamento, tudo isso nos ensina como viver. Isso nos revela Deus para nós. Então, em outro sentido, eles também são uma motivação. Mas a maior motivação para a piedade, e quando eu quero dizer piedade, eu quero dizer separação de uma coisa e uma corrida para outra. Separação deste mundo decaído. Suas ideias, sua política, suas atitudes, disposição, suas ações. Evitando, fugindo disso e correndo, uma corrida para um relacionamento com Deus e correndo para os mandamentos de Deus, as diretivas de Deus, a vontade de Deus. A verdadeira piedade, a motivação para isso é principalmente o que Deus fez por nós, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Eu vou me afastar aqui por apenas um segundo e mostrar a vocês uma prova disso. E eu acho que é uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo diz isso. Ele dá duas motivações para suas ações, para o foco da sua vida. Ele diz no capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O objetivo de Paulo em todas as coisas que ele fazia era estar agradando a Deus. Agora ele vai nos mostrar a motivação dele aqui.
Ele diz imediatamente após, aqui no versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu quero que vocês vejam algo, irmãos. Há um julgamento, até mesmo para os crentes. Não no que diz respeito à salvação. Isso não determina a medida de amor de Deus por essa pessoa, mas há um julgamento em que nós devemos manter essas coisas em tensão. Aí está uma recompensa. Então, essa é uma das motivações de Paulo. Ele diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem. E versículo 11, assim conhecendo o temor do Senhor. Mas qual é a motivação? A grande motivação, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, nos restringe, determina tudo sobre nós, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vocês entendem isso? Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Agora, o que vocês precisam entender aqui é que Paulo não está dizendo que ele se vangloria do amor dele por Cristo. Ele não está dizendo, meu grande amor por Cristo me constrange. Porque Paulo, ele estava num estoque comum de Adão. Ele era como nós em muitos aspectos. Ele não era um homem perfeito. O amor dele oscilava. O amor dele era instável, como qualquer homem, o melhor dos homens. Então, não era o amor de Paulo por Cristo que o motivava, mas o amor de Cristo por Paulo que o motivava. E como esse amor é mais manifesto, Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós isso, um morreu por todos. Aí está, bem aí. Você quer crescer na sua paixão por Deus, para a vontade de Deus, a obra de Deus? Estude Cristo. Estude Cristo. Deixe de lado todos esses livros de autoajuda e literatura motivacional. Se você encontrar uma Bíblia, pegue ela de joelhos e estude Cristo. Clame a Deus. Eu quero conhecer Cristo. E esse amor de Deus em Cristo que vai te controlar e vai te constranger. Agora, ele diz: e o grande meio pelo qual o cristão é movido e guiado à verdadeira devoção ou piedade. Agora nós chegamos ao final da citação de John Newton. Ele escreveu um hino muito precioso, O que vocês pensam sobre Cristo. E ele diz isso: o que vocês pensam sobre Cristo é um teste para provar a sua condição e o seu alvo. Você não pode estar certo em todo o resto, a menos que você pense corretamente a respeito dele. Então ele está dizendo: o que você pensa sobre Cristo é o verdadeiro teste de todas as coisas sobre você, especialmente a sua espiritualidade. Ela nos fala sobre o seu estado espiritual e nos conta sobre o seu alvo, a sua ambição, a ambição na sua vida, os seus planos, os seus fins. Olha, nós precisamos ser muito cuidadosos, que o amor por Cristo, para ele não ser substituído pelo desejo de um ministério eficaz. Sempre o alvo da nossa vida ele tem que ser agradável para agradar aquele que morreu por nós. E ele diz que você não pode estar certo em todo o resto, a menos que você pense corretamente a respeito dele. Um dos grandes problemas no evangelicalismo, se essa palavra ainda significa alguma coisa, é um Cristo indefinido. Um Cristo indefinido. Quando alguém diz que acredita em Jesus ou confia em Cristo, os termos devem ser definidos. Agora, porque isso significa tantas coisas para tantas pessoas. E é por isso que, de novo, se você é um ministro de Cristo e tem um ministério de pregação, você precisa estar ensinando teologia. Você precisa estar ensinando doutrina. Sabe, eu sempre disse que a manhã de domingo pode ser, às vezes, a maior hora de idolatria da semana. Porque há tantas pessoas que se reúnem e levantam suas mãos e cantam canções de adoração a um Deus, a um Cristo, que eles não podem definir biblicamente. E isso é culpa do ministro deles, geralmente. Isso é culpa de todos nós, que nós carregamos um manto da pregação. Vamos continuar. E eu escrevi: o que vocês pensam sobre Cristo e o seu evangelho? A maneira como você e eu respondemos essa pergunta dirá tudo o que precisa ser dito sobre nós.
No entanto, nós devemos sempre lembrar que as nossas ações são o que validam a nossa confissão. Ele diz, nunca você deveria ser conhecido pela sua confissão, você deve ser conhecido pelos seus frutos. E o fruto nos diz a natureza da árvore. O que nós fazemos revela a natureza da sinceridade da nossa confissão. Se Cristo e o seu Evangelho são preeminentes na nossa mente e no nosso coração, então ele certamente será preeminente em nossa proclamação. Você é um pregador de autoajuda? Você está ajudando as pessoas a terem uma vida melhor aqui agora? Você está ajudando eles nas suas autorrealizações, na prosperidade? Enquanto você prega, é sempre tudo sobre princípios, então você não é o homem de Deus. Você não é. Cada modismo na cultura tem alguma influência sobre a sua pregação? Então você é alguém no púlpito soprando vários ventos de doutrina. Aqueles homens que pertencem a Deus, eles têm um tema central e isso não muda. É Jesus Cristo e o seu Evangelho. E eles não aceitam dicas do que é popular na cultura ou na política ou do que vem dos acadêmicos. Eles pegam e deixam o que é preeminente nas Escrituras, e isso é certamente, sem argumentação, Jesus Cristo e o seu Evangelho. Então, ele será preeminente em nossa proclamação, ele será o padrão preeminente com o qual procuramos ser conformados. Se lembre, especialmente daqueles de nós que são ministros de Cristo, que as qualificações, elas não são qualificações negociáveis para o ministro. Em 1 Timóteo 3 e Tito 1 tem a ver com o caráter. O nosso objetivo não é simplesmente coletar informações, mas coletar informações para que nós possamos amar Ele mais, sermos mais devotados a Ele, sermos ministros mais eficazes, mas certamente para sermos mais conformados à sua imagem. E diz, e Ele será a motivação preeminente da nossa vida. Às vezes eu ouço pregações e eu sei que elas são sinceras, mas são mal direcionadas quando eles contam às pessoas repetidamente o cartão de visita do Evangelho parece ter vindo a Cristo e ele vai te ajudar a consertar o que é mais precioso para você, seja suas finanças, ou seu casamento, ou sua família, ou seus filhos, ou seu local de trabalho. Isso é, de certa maneira, nada mais do que outra forma de idolatria. Viemos a Cristo por causa de Cristo. Nós servimos a Cristo por causa de Cristo. Por causa de quem Ele é e o que Ele já fez naquela obra singular de redenção no Gólgota. Em outras palavras, se tudo fosse tirado de nós, exceto essa coisa, Cristo morreu pelos meus pecados, ainda teríamos a nossa mensagem, o nosso alvo, a nossa motivação e o desejo do nosso coração. Bem, pense nisso. Eu penso a respeito disso com frequência. Se tudo for tirado de mim, mas uma coisa, Cristo morreu pelos meus pecados, ainda se manter, eu ainda tenho minha mensagem. Eu ainda tenho a minha mensagem, ainda tenho o meu alvo. Eu ainda tenho a minha motivação. E eu ainda tenho o desejo do meu coração. Cristo, crucificado e ressuscitado dos mortos. Você pode me contar essa história indefinidamente, de novo e de novo. Dia após dia, ano após ano. E o meu coração não se cansará disso. Eu espero que isso tenha sido útil. Eu acho que nós poderíamos dizer, porque nós temos John Newton aqui, é por isso que nós lemos livros antigos, mas talvez também porque nós devemos ler, de vez em quando, um novo livro. Que Deus os abençoe e espero que tenha sido útil.